Então, gente, meu nome é Tifson Ribeiro de Souza. Eu venho em nome também de André Ricardo de Oliveira Severo, Simone Soares da Silva, Michele Alves Ribeiro, Júlia Couto Lage e Marielle Lamar Martins Barros Batista. Eu venho apresentar esse trabalho no segundo Congresso Brasileiro em Saúde da Mulher, intitulado Uma Revisão Narrativa de Literatura acerca do diagnóstico do diabetes mellitus. Sempre agradecendo a oportunidade de é, submeter esses trabalhos que não estejam completamente vinculados ao tema, né, do Congresso, mas que vão agregar a comunidade científica. Agradecer essa oportunidade da temática ali, temas livres, né, que vocês permitiram para a gente. Então, o diabetes era definido antigamente como uma complicação da hiperglicemia crônica, porém, como nem todo paciente diabético desenvolve a complicação, essa definição foi substituída para hiperglicemia crônica associada a defeitos no metabolismo intermediário. E o metabolismo intermediário é o regulador da glicose no organismo, possibilitando a afirmativa que o diabetes é uma doença metabólica caracterizada pela hiperglicemia resultante de defeitos na secreção ou na ação da insulina. Ainda sobre a doença, a gente tem essa citação de 2009, que fala o seguinte: o diabetes mellitus é um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos caracterizado por hiperglicemia crônica. Algumas formas de diabetes mellitus são caracterizadas em termos de sua etiologia ou patogênese específica, mas a etiologia subjacente das formas mais comuns permanece obscura. Independente da etiologia, o diabetes passa por vários estágios clínicos durante sua história natural. As pessoas que desenvolvem a doença podem ser categorizadas de acordo com estádios clínicos e outras características, mesmo na ausência do conhecimento da etiologia. Então, tendo em vista que cerca de 17 milhões de brasileiros, né, um exemplo aqui no recorte do nosso país, em idade adulta, sofrem com diabetes, o estudo da doença é de extremo interesse para a saúde pública. Isso é um fato, né? E esse trabalho objetiva descrever o diagnóstico do diabetes mellitus baseado nos exames laboratoriais utilizados. A metodologia, como o título já demonstrava, né, é uma revisão narrativa de literatura esse trabalho. A gente utilizou artigos preferencialmente nos idiomas inglês, português e espanhol, artigos que foram postados de forma integral e gratuita nas bases de dados PubMed e Cielo. O recorte temporal que a gente utilizou abrangeu os últimos 10 anos, né, então de 2013 a 2023, buscando uma literatura mais atual, mesclando também com livros da especialidade, né, com livros importantes da medicina. Os descritores a gente usou de acordo com os descritores em ciências da saúde, diabetes mellitus e diagnoses, né? O termo em inglês. E para filtragem, a gente utilizou também o operador booleano AND. Após a busca nas bases de dados, os autores do estudo selecionaram de forma minuciosa apenas 34 dos 489 artigos encontrados. E esses artigos eles somaram de alguma maneira aqui nessa revisão. E essas etapas elas foram realizadas entre janeiro e fevereiro de 2023, no começo aí do ano. Então, primeiramente, né, a gente tem que basear nos exames laboratoriais, mas já um critério diagnóstico é que a única situação em que se pode fechar o diagnóstico de diabetes mellitus sem a necessidade de confirmação do exame é quando o indivíduo possui sintomas, né, da doença com glicemia randômica acima de 200 miligramas por decilitro. Esse é um diagnóstico independente. Mas esses três que nós elencamos aqui, eles são os principais utilizados, né? Glicemia em jejum, teste oral de tolerância à glicose e a hemoglobina glicada. Então a gente tem aqui, por exemplo, né, que os valores normal, alterado e o diagnóstico de diabetes mellitus. Normal, intolerância à glicose, no caso desse teste oral de tolerância à glicose, e o diagnóstico fechado com esses valores aqui demonstrados. E o diagnóstico de acordo com a hemoglobina glicada. Isso significa hemoglobina glicada, né? Então, a porcentagem com esses valores, né, mostra que intolerância à glicose e aqui o diagnóstico mesmo, né, fechado de diabetes mellitus. Então, a gente conclui que o diagnóstico do diabetes mellitus pode incluir os seguintes exames: a glicemia em jejum, a hemoglobina glicada e o teste oral de intolerância, de tolerância à glicose, né? Os autores deste estudo também, né, nós fomentamos outras pesquisas na área que preencham as lacunas deixadas por essa revisão. A gente sabe que nenhuma revisão ela é completa, né?
ainda mais um resumo expandido, a gente sabe que poderiam ter sido elencados mais temas, né, é, essa doença em específico. Então, por isso, nós tomamos essa responsabilidade de realmente incentivar outros pesquisadores, né? Quanto mais nós publicamos nessa área de diabetes, mais a gente compreende um aumento de informações e também ajuda na comunidade científica, né? Para que outras pessoas possam ter esses estudos e analisá-los. Essas são as referências, né, as principais referências que nós utilizamos, sempre destacando aquelas que são feitas por brasileiros, né, valorizando as pesquisas que são feitas aqui no Brasil. Então, desde já nós agradecemos a oportunidade de representar esse trabalho nesse congresso tão importante para a comunidade científica no Brasil. É isso.